É importante que se entenda que o sentido da vida existe e não cessa de existir, mesmo que você não o encontre. Olá, amigos do Sentido, estamos aqui mais uma vez. Vamos dar continuidade ao nosso mini curso. Essa é a nossa segunda aula. E só para efeito de um pequeno resumo, só para que a gente possa ter essa sensação sempre de continuidade dos assuntos que já foram discutidos, tá lembrando que a ideia inicial desse mini curso é uma ideia introdutória, sem grandes debates e sem grandes apresentações específicas e sistemáticas do conteúdo, e que o nosso interesse maior é discorrer sobre o sentido como algo que existe e que é possível, Então, esse primeiro pressuposto de que o sentido da vida ele existe, de que seria muito difícil nós compreendermos uma vida que esteja à altura daquilo que é próprio e, poderia dizer, digno do ser humano, compreender uma vida onde nós entendêssemos que estivéssemos lançados somente dentro desse mundo, como se nós não tivéssemos uma direção, uma orientação a tomar. Então, já inicialmente a gente percebe que uma das consequências de compreender o sentido da vida, de entender que o sentido da vida ele existe, que o ser humano de algum modo precisa correr atrás com esse encontro, parece que pede a nós um senso de responsabilidade perante a vida de modo muito mais especial, de modo muito mais efetivo do que se considerássemos que a vida humana não tivesse propósito algum. Então, toda a parte introdutória é também um apelo à consciência de vocês, para que, mesmo que nós não entendamos nada a respeito de logoterapia, ou de psicologia, ou de antropologia, filosofia, teologia, não importa que a compreensão teórica que a gente tem a respeito do ser humano. O apelo introdutório é um apelo para que a gente possa, de maneira muito honesta, partir do simples, ou seja, partir daquele lugar onde eu olho para mim mesmo, onde eu sou capaz de, nessa auto-observação, verificar aquilo que é próprio do ser humano. Então, acho que isso é uma coisa muito importante, talvez até um exercício necessário, para que a gente possa estar se aproximando muito mais de nós mesmos do que de um conhecimento qualquer, entende? Então, a apresentação ela foi proposital nesses termos porque, a partir do pressuposto de que o sentido existe na vida do ser humano, parece uma coisa muito mais plausível, mesmo que a gente não compreenda profundamente isso, mas parece uma coisa que é muito mais plausível do que se nós olhássemos para a vida e entendêssemos que essa vida não tivesse sentido algum, entende? E quando eu encerro essa introdução dizendo o seguinte: o homem perante o seu sentido, que homem é esse? Quem é esse homem? Então aqui é importante que a gente também considere e que nós tenhamos essa antropologia muito forte, muito clara, assim, as noções gerais de que homem que nós estamos concebendo aqui. Então, durante muito tempo, e ainda nós carregamos essa herança, existia uma visão que a gente chama de uma visão bidimensional do ser humano. Essa visão bidimensional é uma visão que marca uma compreensão do ser humano somente a partir
de duas dimensões, e por isso bidimensional, né? Porque parte de duas dimensões, a dimensão do corpo e a dimensão da vida psíquica. Então aqui, mais uma vez, vamos começar o pensamento de maneira simples, a ideia de maneira muito simples. Então, começando do simples, é o seguinte: todos nós constatamos que temos um corpo, que a corporeidade é uma das características da existência humana. Ou seja, quando nós nascemos, a experiência imediata que nós temos com aquele recém-nascido é a partir do corpo. Quando nós conhecemos alguém, sei lá, você está andando na rua e encontra com uma pessoa, o contato imediato que nós temos com aquela existência única, aquela existência irrepetível, com todo aquele encontro com o ser humano, sabemos que o ser humano é algo muito mais do que aquilo que a gente vê. Mas, de maneira simples, o contato que eu tenho com toda essa existência é com o corpo. Então nós temos um corpo. E muito mais do que ter um corpo, é importante perceber e fazer notar que também com a nossa própria experiência, com a nossa própria vivência e uma certa observação, a gente percebe e não precisa de grandes provas para estar verificando isso, o corpo tem necessidades próprias. Por exemplo, o corpo sente frio, o corpo sente calor, o corpo sente fome, sente sede. O corpo é marcado pelos apetites sexuais. Então, tudo isso compõe, vamos dizer assim, aqueles aspectos do ser humano que marcam a sua materialidade. O corpo tem exigências próprias. O corpo tem necessidades e apetites tão profundos que muitas vezes nós até nos percebemos nessas necessidades como ser humano, como se nós e essas necessidades até se confundissem. Quando nós temos essa experiência da fome, por exemplo, e tem certas pessoas que têm uma tolerância à fome que ela é muito pequena, ela é muito curta. A pessoa, inclusive, parece mudar até de personalidade. Não parece mais ser aquela mesma pessoa que quando está com a barriga cheia, né, tá com carinha até de estar mais feliz. Não, o contrário também acontece. Quando esse perfil é marcado pela fome, a pessoa até muda o seu modo de ser. Parece que aquele apetite, parece que aquela fome coloca na pessoa uma certa exigência que você já não sabe mais o que é a pessoa e o que é a fome dela. Estou usando o exemplo da fome, você pode pegar os exemplos que você quiser, naquilo que você é capaz de identificar em você a respeito desses apetites, como eles são fortes e como nessas experiências a gente percebe que essa realidade material do ser humano é capaz de ludibriar a nossa mentalidade ao ponto de mudar inclusive os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos afetos e muitas vezes até a nossa própria espiritualidade. Como são fortes os impulsos e como é forte a presença desse corpo no nosso existir. Porém, a visão bidimensional também trata de uma outra dimensão. Se são duas, a primeira é essa que a gente está refletindo o corpo, mas também nós temos uma segunda dimensão, que é a dimensão psicológica. É uma dimensão mais profunda, ou seja, quando você encontra com uma pessoa, que você tem visivelmente o encontro com o corpo, com a parte material, por mais que nós saibamos que aquela pessoa também tem nela a dimensão psicológica, nós não temos contato direto com a dimensão psicológica. Mais ou menos nós vamos ter contato como que a psicologia dessa pessoa funciona no momento em que a gente começa a conhecer essa pessoa. E a gente percebe que
Eu tenho corpo, essa pessoa também. Eu tenho atividade psicológica, essa pessoa também tem uma atividade psicológica. Ela tem sonhos como eu tenho sonhos. São pessoas que lutam pela felicidade e eu também, de algum modo, tento buscar a felicidade. A pessoa tem medos, tem frustrações, passa por decepções na vida. Eu também percebo que eu tenho medo e passo pelas minhas próprias decepções. Eu tenho inteligência, eu tenho memórias afetivas. Às vezes, até pela via negativa, a gente percebe a dimensão psicológica atuando em nós, quando a gente se sente meio depressivo, quando tem momentos das nossas dificuldades. Isso é uma coisa mais comum dentro dos consultórios, mas às vezes um paciente se interroga se ele está ou não ficando louco. Então, isso tudo é a vida psicológica que também existe dentro de nós como constituição. Corpo e atividade psíquica são também constitutivos da nossa natureza. Nós não vamos encontrar um ser humano que não tem um corpo e que não tem uma atividade psicológica. A questão maior que a gente percebe e tenta refletir, assim, mais uma vez, com muita honestidade a respeito do corpo e da vida psíquica, é que corpo, a dimensão biológica, corpórea e a dimensão psicológica, elas têm modos de funcionamento muito particulares, muito próprios. Basicamente, atividade psicológica e atividade biológica têm como objetivo a satisfação das necessidades e das exigências próprias de cada instância. Nós, os seres humanos, temos isso em nós. Nós somos marcados por esses impulsos, por esses instintos, por essas necessidades biológicas e psicológicas. A questão maior é se a busca dessa realização, a busca da realização dessas necessidades puramente biológicas e psicológicas, se elas atendem às necessidades mais profundas que nós temos. Sendo claro, nós temos fome. E independentemente do nosso modo de se comportar diante da fome, uma coisa é certa: quando eu encontro com o alimento, eu tenho uma experiência de satisfação. Meu corpo fica satisfeito. Eu posso dizer que o meu corpo, inclusive, fica realizado. Quando eu estou triste, que eu me deparo com uma circunstância que me traz uma alegria, isso é muito comum em criança. A criança está triste, você dá um docinho para ela, ela fica feliz. Então aquele docinho, ele responde e corresponde com as necessidades psicológicas daquela criança. Então a gente percebe que nós podemos, inclusive, afirmar que, da mesmo modo que o corpo com o alimento ele se sente realizado, a gente pode dizer que uma atividade psíquica que está marcada pela tristeza, que aquela alegria superficial também realiza aquela dimensão psicológica da pessoa. Só que me parece que o ser humano não foi feito somente para corresponder, para responder às exigências do seu corpo. O ser humano não foi feito somente para corresponder com as exigências da sua vida psicológica. Comemos, nos alegramos, mas nem por isso a vida ela fica preenchida com sentido. E isso é uma coisa que nos preocupa mais. Isso é uma coisa que somente a dimensão psicológica e biológica já não conseguem responder. E é por isso que na próxima aula a gente vai avançar um pouco mais para compreender o que significa uma visão de homem não mais bidimensional, mas uma visão de homem marcada agora pela tridimensionalidade. Então a aula que vem nós vamos falar um pouco dessa terceira dimensão, que parece ser uma dimensão que contempla e aproxima o ser humano muito mais do que aquilo que ele é. Tá bom? Então nos vemos na próxima aula, na nossa terceira aula,
para dar continuidade a esse nosso mini curso. Um abraço e até mais.